paz seja convosco. Amém ou amém? Olha para o seu vizinho aí e fala: que bom que você veio. O fim sempre é melhor do que o começo. Coloca a mão na altura do coração, fecha os olhos. Pai, muito obrigado pela vida, obrigado pela saúde. Obrigado por todas as coisas que o Senhor faz. Obrigado, Senhor, porque até aqui a tua mão foi conosco. Obrigado até pela vida do tecladista, Pai. Muito obrigado. Que o Senhor possa abrir os céus aqui nesse lugar hoje, cumprir toda sorte de promessa e bênção sobre a nossa vida. Que possamos sair daqui hoje transformados, refrigerados, renovados, edificados pelo poder dos céus. E que o teu nome seja exaltado sobre a nossa vida mais uma vez, mais uma vez. Que o Senhor possa ir aonde ninguém vai, entrar aonde ninguém entra e realizar o que ninguém realiza, em um nome do Senhor Jesus Cristo. Coloque a mão sobre o alto da sua cabeça, fecha teus olhos. Eu quero que você pense em tudo aquilo que está roubando a sua paz, a sua alegria, a sua felicidade, aquilo que está lhe perturbando, aquilo que está invalidando dentro do seu coração a certeza de que coisas melhores vão acontecer. Meu Deus, penetra o teu poder agora, do alto da cabeça até a planta dos pés de cada pessoa que aqui está. Destrói essa noite tudo que está destruindo a paz, a alegria, a harmonia no coração dessa pessoa. Essa mulher que entrou aqui hoje angustiada, esse homem que entrou aqui carregado, sobrecarregado, oprimido, que o Senhor traga alívio em nossos corações, que possamos sair daqui essa noite tocados pelo teu poder, e que tudo aquilo que veio gerar desconforto em nós, tudo aquilo que veio trazer, meu Pai, angústia no nosso coração, seja hoje vencido, e que o teu nome hoje seja exaltado, glorificado. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos, em um nome do Senhor Jesus Cristo. E toda a igreja do Senhor diga amém. Pode sentar, por favor. Só quem está dormindo diga amém. Aí, hoje o culto vai ser forte, hein? Glória a Deus. Quero que você abra sua Bíblia, por favor, no livro de Lucas. Capítulo de número 5. Está escrito, a partir do versículo 1, o seguinte: aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar ali 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores haviam descido dele, e estavam lavando as suas redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava de dentro daquele barco a multidão. E acabou de falar assim então. E disse a Simão: faz-te ao mar alto, e lança as vossas redes para a pesca. E respondeu Simão e disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a. Na tradução que eu estou utilizando diz o seguinte no verso 6: e fazendo assim colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe então as suas redes. Mantenha a sua Bíblia aberta aí. Eu queria que você olhasse para alguém que está do seu lado, mas que aquele olhar cheio de expectativa, e você disse, não, mas de expectativa, de angústia assim não, entendeu? Expectativa de coisa. A mulher fez assim, olha com um olhar de expectativa. Bora, meu irmão, aumenta só um tiquinho, 50 centavos aí desse teclado aí hoje, que hoje eu estou animado. Me ajuda aí. Olha para ele e fala assim: tudo que você deposita em Deus, Ele resolve. Fala assim, de um problema pequeno a um problema grande, Ele resolve, Ele soluciona, Ele traz resposta. Eu vejo aqui um homem que foi buscar o milagre. Para você entender a pesca maravilhosa, você tem que entender o milagre que ele foi buscar. Se você voltar para o capítulo 4, a partir do versículo 38, a Bíblia diz: ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava tomada por uma grande febre, e rogava-lhe por ela, e inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e essa deixou.
Então levantou-se logo e servia-os. O que ela fazia? Servia. Ou seja, ele buscou o milagre, aconteceu, agora ele largou Jesus dentro de casa e ele foi trabalhar. Parece até engraçado. Imagina você receber alguém ilustre dentro da tua casa, alguém importante dentro da tua casa, alguém que resolve qualquer problema na tua casa, e quando você recebe o benefício, simplesmente você deixa ele em casa com alguém que ele resolveu um problema e vai embora trabalhar. Pelo menos na minha cabeça isso não é certo. Imagina Jesus, o convidado, olhando em volta, falando: cadê o rapazinho que foi lá na sinagoga, pediu um milagrezinho, cadê ele? Não tá aqui? Não, ele foi trabalhar. Aí o texto continua dizendo que Jesus sai dali, sobe para o monte para orar, e na manhã seguinte ele vai para a praia. Só que durante toda a madrugada tem um homem trabalhando incansavelmente, jogando rede e puxando rede, tentando com toda a capacidade que ele tinha resolver aquilo que não conseguia. E nada trouxe a resposta que ele necessitava. O término da noite dele é angustiante. O camarada gostava da sogra, porque para buscar Jesus, para curar a velha, ele tinha que amar demais aquela mulher. Agora imagine, é a fonte de renda, é o trabalho dele, é o trabalho das mãos. Ele simplesmente vai voltar para casa do mesmo jeito que ele veio. Quando eu era pequeno, não sei como é que vocês chamam para cá, eu tinha um hábito de ir para a feira. Não podia trabalhar porque era pequeno demais. Aí eu ia para a feira ajudar a levar as coisas num carrinho de mão, até nos carros das pessoas. E as pessoas davam um trocado. Como é que chama essas pessoas que fazem isso para cá? Flanelinha, alguma coisa do tipo? Não, aqui leva, aqui eu não sei se vocês têm um hábito da feira livre, lá em Goiás é frete. É feira livre. Se um dia você for em Goiás, você repara, as crianças pegam as coisas e levam até os carros, e as pessoas donas das compras sempre dão uma moeda, um dinheiro, hoje R$2, R$5, não é vigiar carro. E eu me lembro que um dia eu fiquei ali o dia todo tentando ajudar alguém para levar para casa R$10. Apenas R$10. Para que eu queria aqueles R$10? Para me juntar e comprar uma pipa e um carretel de linha para soltar a pipa. Aí quando eu cheguei em casa, que não tinha nada, eu cheguei tão derrotado em casa, cabeça baixa. Minha mãe olhou para mim e falou: o que você tem? Falei: hoje foi só Deus. Nada. Ela disse: mas você foi para lá 5 horas da manhã. Aí eu falei: nada. Mas imagina, o sentimento é para uma diversão. Nós estamos falando de um suprimento para dentro de casa. O camarada está voltando, vai voltar para casa. Imagino eu, o pensamento dele é: essa noite foi frustrante. Cadê os homens aqui da igreja? O tiozinho está ligado. Os homens aqui da igreja, quando você tem que pagar um compromisso, você é pai de família, você é chefe de família, e você não tem um dinheiro, você fica angustiado. Imagino eu que você anda de um lado para o outro. O homem já é diferente da mulher. A mulher, quando tem um problema para resolver, ela fala. O homem se cala. E se você vê o homem com cara de paisagem, olhando assim para o nada e viajando, é que a cabeça dele está um turbilhão, ele está trabalhando a 1000 por hora internamente. Mas pense, esse camarada está lavando a rede, porque a noite foi uma derrota. E quem vem na direção? Aquele que resolve todos os problemas. Aquele que abre porta onde não existe porta. Aquele que acalma a tempestade. Tem 2 barcos, o texto, o escritor diz acerca dos 2 barcos que está na praia do lago. Escute isso aqui que interessante. Quando ele está explicando sobre o barco, os 2 estão ali, mas só o Pedro está sendo descrito, está lavando a rede, e Jesus tem 2 opções. Então, se ele quisesse entrar dos amigos, ele teria, mas ele foi diretamente dentro do barco do Simão. Parece que ele está dizendo para ele com as atitudes: você tem uma dívida comigo. Você me buscou na hora da necessidade, recebeu o milagre e você desapareceu. Tanto, se você olhar o perfil do homem, ele é extremamente explosivo, só que ele não questiona. Eu tenho um problema terrível: se eu perder uma noite de sono, eu não consigo ficar em paz. Porque aquela noite se foi e ela não volta mais. Você quer perder a amizade comigo, é tentar conversar comigo quando eu fico sem dormir. Eu não gosto de conversar. Eu fico calado, pensando. Imagina um cara extremamente explosivo, lavando a rede, e chega uma caravana de gente para falar, e ele simplesmente entra dentro do barco e fala para ele: afasta.
porque eu vou usar o teu barco agora para pregar. Às vezes nós achamos que o socorro vai vir do lado de fora, da esquerda, da direita, mas o socorro geralmente vem de onde nós menos esperamos. Se você aprender a se aquietar, você começa a ver a mão de Deus atuando na tua vida todos os momentos. Qual é o problema da geração hoje? A geração hoje vive num automático tão violento que elas não conseguem parar para ouvir a voz de Deus falando. Eu estava assistindo uma analogia essa madrugada passada, eu perdi o sono, do barco construído Titanic e o barco construído por Noé. Alguém gritou, esse barco aqui ninguém afunda, e Deus disse, do fundo do mar ninguém tira. Eu aprendi que a palavra do homem, ela é silenciada quando a voz de Deus vem sobre a nossa vida. Nós podemos estar no pior momento da nossa vida, nós podemos estar no pior instante da nossa vida, no pior momento de saúde, mas se a voz de Deus vier, ela vai mudar todas as coisas ao nosso redor. Tem uma canção sendo cantada na nação inteira sobre uma palavra, conhece a palavra? Uma palavra liberada. Tem uma palavra liberada? Conhece, né? Conhece? Canta ela aqui então pra gente. Quem sabe faz ao vivo, ô louco, meu. Fala. Vocês conhecem? Conhece? Uma palavra liberada? Aí, tá vendo? Vai ouvir, vai se arrepiar agora. Rapaz, eu não era nem nascido. Pai, então. Até sua mãe já ouviu. Mal sabia eu. Coloca aí, dá um Google aí, irmã. Vai dar certo. Ih, rapaz, eu vou levar vocês em Goiás, hein? Aí. Ela dá uma acelerada agora. Ela dá uma acelerada. Deixa eu te falar. Procure essa canção hoje quando você chegar na sua casa. Até o pastor Xavier já conhece. Pastor Xavier. Rapaz. Deixa eu falar uma coisa para você. Medita na canção. Eu te garanto uma coisa. Que se você parar para ouvir o que você... Se você parar para analisar o que você vai cantar, essa canção é uma verdade violenta sobre a nossa vida. Por quê? Muitas das vezes nós temos as palavras de Deus sobre a nossa vida, uma palavra liberada. Ela tem o poder de levantar o nada. Imagina você não era ninguém, você não tinha nada, você não podia nada, simplesmente uma palavra veio ao seu encontro e mudou tudo na sua vida. Tem pessoas aqui dentro que se brincar, você chegou aqui no seu último estágio da esperança. Tem pessoas aqui dentro dessa igreja que se brincar, você chegou aqui desenganado, você chegou aqui debaixo de uma sentença de morte, condenado, e simplesmente uma palavra mudou sua vida. Jesus, ele está dentro do barco de Simão, simplesmente pregando, mas a palavra não é para atingir quem está fora do barco, é para atingir quem está dentro. E muitas das vezes nós achamos que um culto é para as pessoas que estão nos visitando pela primeira vez, uma campanha. Talvez Deus preparou essas 3 noites aqui, foi para tratar alguém aqui essa noite. Talvez Deus preparou esses 3 dias aqui simplesmente para sarar algumas perguntas e alguns questionamentos que haviam dentro do seu coração. Algumas pessoas Deus teve que desacelerar você, Deus teve que tirar o pé do acelerador e falar assim, peraí, nós vamos recalcular a rota a partir de hoje. Nós entramos tão no automático na nossa vida que nós recebemos os benefícios de Deus e simplesmente voltamos a praticar as coisas que durante toda a vida nós praticamos. Um dia eu escutei uma palavra e eu tomei isso e eu prego isso agora onde eu passo. O que adianta nós orarmos para sermos curados se nós vamos voltar para os mesmos lugares que nos adoeceram? Quantas pessoas aqui entre nós oraram para Deus te tirar de uma situação, mas na primeira proposta do diabo você se rende? Quantas pessoas aqui invocaram a Deus para Deus entrar e interferir numa causa, só que às vezes nós achamos que é o nosso plano que é o perfeito. Porque as coisas têm que acontecer do nosso jeito, da nossa maneira. Quando Deus entra no meio da história, é Ele que vai guiar o barco. É Ele que vai dar instrução de qualquer coisa. Sabe, nós projetamos uma coisa na nossa cabeça, imaginamos vai ser assim, 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 assim. Aí Deus entra no meio da história e fala assim, eu vou mudar a rota de todas as coisas.
Talvez o que está faltando em você, em mim, é nós sairmos da frente e deixar Deus ser Deus na nossa vida. Você já tentou na sua forma de pensar, na sua forma de agir, na sua capacidade humana, na força do seu braço, e nada aconteceu. Experimenta tirar suas mãos e deixar Deus colocar as mãos dele. Experimenta sair da frente e deixar Deus assumir o controle. Josafá se viu cercado, e quando ele viu que não tinha mais saída, ele se humilhou diante de Deus. Aí a resposta veio. Já percebeu que os maiores milagres que aconteceram tanto em pessoas que conhecemos quanto na Bíblia foi quando os homens não podiam fazer mais nada? É quando a nossa força se acaba, é quando a nossa capacidade se esgota, é quando o nosso recurso se esgota. É aqui que Deus entra em ação. Deus não permitiu que Daniel fosse intervido, de ser lançado. Não, Deus falou assim, pode lançar, não tem problema. Às vezes queremos ver o livramento de Deus antecipado. Enquanto você tiver com quem contar, Deus não pode intervir na sua vida. Quantas pessoas estão aqui dentro da igreja precisando de um milagre, estão pensando assim, se eu ligar para fulano, fulano me ajuda. Se eu ligar para Beltrano, amanhã Beltrano dá uma mexidinha aqui, encaminha outra coisa ali. Experimenta depender de Deus. Experimenta confiar de Deus, confiar em Deus. Quem é pastor aqui dentro dessa igreja? Pastora, levante a mão, por favor, mas bem alto, por favor. Nós temos testemunhos do que é depender de Deus. Hoje você ser pastor é você entender que você precisa da misericórdia, do favor e da compaixão de Deus todos os dias. Principalmente quando você é pastor de uma igreja alugada. Isso se aplica em todas as áreas da sua vida. Imagina você entra ali num desafio, você está abençoando pessoas, e quantas das vezes sua cabeça está acelerada, porque você está pensando, poxa, e se chegar ao final do mês e a gente não tiver o dinheiro para honrar o compromisso, quanto que vai vir a energia? Aí chega um irmão desesperado, precisando de ajuda, precisando de uma cesta. Aí você começa a ver, irmão, não tem ninguém melhor para testemunhar de milagre do que pastor. Por quê? Porque nós vivemos favores todos os dias. Todas as vezes que você está na dependência de Deus, Ele entra na atuação e fala, vai ser do meu jeito, vai ser através da força do meu braço. Eu não sei qual é o ponto que você chegou, mas se está piorando, fica tranquilo, Deus está vindo também ao teu encontro. Eu nunca vi Deus desamparar alguém. Fala para o teu irmão, Deus não desampara. Fala mais forte, Deus não desampara. Fala mais uma vez, Deus não desampara. Se Deus não desampara, por que nós vamos ficar preocupados? Por que nós vamos ficar angustiados? Por que você está preocupado? Quantas vezes você deixou de dormir à noite porque você tem um compromisso para pagar? Adiantou? Resolveu? Se ficar sem dormir, pagar a conta, eu não durmo nunca mais. Pastor, não resolve, então vai dormir, descansa. Aquilo que você não pode fazer é especialidade de Deus. Sai da frente e deixa Deus ser Deus. Se o Pedro pensasse só um pouquinho, ele ia entender, peraí, se Jesus foi tão poderoso, entrou aqui, curou a minha sogra, o que ele não pode fazer na minha vida se eu precisar? E perceba, quando Jesus tem que pagar o tributo, ele não manda outra pessoa pescar. Ele fala, vai lá Pedro, pesca. Jesus ensina para ele que a pesca pode ser maravilhosa depois de uma noite frustrante, mas a pesca pode vir recheada de provisão quando existe dependência de Deus. Você pode ter construído o teu altar, o que está faltando em você é a tua adoração ser derramada. Quantas pessoas estão dentro da igreja, muitas das vezes cheias de expectativas, mas não abrem o seu coração para Deus entrar. Sabe o que é que eu mais sinto saudade dentro da igreja? Eu sou antigo na igreja. Era quando o Espírito de Deus tinha total liberdade de fazer como Ele queria e da forma que Ele queria. Nós ficamos tão especialistas em montar estrutura, criar cenário. Hoje você chega em igrejas, é interessante. O camarada te recebe lá no escritório do pastor, fala, por gentileza, qual é a palavra de hoje? Eu preciso da temática. Ainda fala assim, a temática. E eu preciso de uma foto de boa qualidade para colocarmos no nosso projetor. E existe uma apresentação agora. Esses dias atrás eu olhei assim na placa, eu falei, não, isso aí não é eu não, isso tudo, nem eu sabia que eu era desse tanto. Até o prato predileto tinha escrito lá. Eu olhei e falei, rapaz,
Aí acabou o culto, eu fiquei pensando, eu falei, rapaz, se nós apresentássemos Jesus de uma forma tão agradável desse jeito, Jesus se tornaria algo irresistível. Imagina você escrever lá, Jesus, o filho da Maria, filho do José, nasceu há 2000 anos atrás, ele dividiu a história ao meio, operou a quantidade X de milagre, pregou para tantas pessoas, ressuscitou tantos os mortos, dá glória a Deus aí, pelo amor de Deus. Aí ele faz isso, ele faz aquilo, aquilo outro, aí terminar dizendo, especialidade de Jesus, milagre, formada onde? Deserto. Olha que coisa linda. Quando você fala muito bem de alguém, todo mundo fica interessado a conhecer. Lembra quando você foi conhecer seu namorado, pegando um gancho aqui no que o pastor falou aquele dia sobre a porta, sobre o relacionamento, sobre o dia 12, do dia 26, né? Que vai ser o jantar, como ele disse que conquista. Você já imaginou quando alguém te falou do fulano de tal? Olha, mas ele é lindo, quando ele dá um sorriso assim, os dentes dele é a coisa mais incrível, a bochecha dele é furada, erro de genética, os olhos é verde, faltou melanina, quase nasceu cego, isso é ciência que fala. Aí você olha e fala, meu Deus, ele é irresistível. Por que você não fala de Jesus desse jeito? Sabe por quê? Porque se nós apresentarmos o Jesus que conhecemos, muitas pessoas não têm vontade de conhecê-lo. Agora, se você apresentar o Jesus da Bíblia, aí você pode ter certeza que ele vai ser alguém procurado, alguém que as pessoas vão olhar e dizer assim, meu sonho é conhecer quem é ele. O sonho de Zaqueu era saber quem era Jesus, mas não podia por causa da sua estatura. Mas a Bíblia diz que ele desejava conhecer de todo o seu coração. Não existe limite para quem quer viver uma experiência sobrenatural em Deus. Não existe reserva para quem quer viver algo sobrenatural em Deus. Não existe nada que pode prender. Experimente a mudar a tua adoração a partir de hoje. Você vai ver como Deus pode vir. Experimente mudar o culto que você oferece a Deus. Um dia uma moça lá na igreja virou e disse assim, um culto hoje, desculpa da palavra, foi uma porcaria. Eu falei, a culpa é tua. Se o culto é ruim, a culpa não é de Deus, é nossa. Deus não vem ao culto para oferecer adoração. Somos nós que prestamos adoração a Ele. Se você entra na igreja e sai do mesmo jeito, o problema não está na palavra, o problema não está no ambiente, o problema não está nos pastores, o problema está em nós, porque nós entramos na igreja e queremos sair daqui pegando fogo, mas em casa você não se alimenta. John Wesley falava que ele se preparava e quando ele subia na tribuna, as pessoas vinham de longe para vê-lo queimar. Então é isso que está faltando em nós. Se nós abrirmos o nosso coração, a totalidade de Deus virá sobre a nossa vida. Eu ainda acredito numa geração que vai viver milagres. Nós vamos viver uma unção poderosa. Os nossos filhos vão ter um poder incrível no Senhor. Pode ter certeza que quando seu filho orar por um enfermo, ele será curado. Quando a sua filha colocar as mãos sobre o enfermo, ele será sarado. Porque nós estamos habilitando uma geração para ser bem melhor do que nós fomos um dia. Você pode ter certeza de uma coisa: o que Deus começou não para. Falar de novo: o que Deus começou não para. O que Deus iniciou não para. Imagina você, o céu em constante movimento. Isaías dando a visão do céu, ele dizendo que ele via os serafins, ele enxergava 6 asas, 2 cobrindo os pés, 2 cobrindo o rosto, 2 voavam. E qual era o tempo todo o que acontecia? Era santo, 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 santo. Ah, se no céu existe uma adoração, imagina se a terra começa a adorar a Deus. O céu para! Imagina se nós hoje trouxermos os céus aqui na terra. Como que eu vou fazer isso? Através da tua adoração. A sua adoração tem um poder incrível. A sua adoração tem o poder de mexer com as estruturas do mundo espiritual. A sua adoração tem o poder de chacoalhar as estruturas. A sua adoração tem o poder de mudar qualquer resistência que existe no mundo espiritual. O Pedro está totalmente frustrado, mas eu estou dizendo, Jesus está dentro do barco do Pedro, independentemente da história difícil e ruim que você teve. Jesus está dentro do barco todos os dias da nossa vida. Olha para quem está do teu lado e fala assim: Jesus já está no barco. Meu irmão, em nome de Jesus, solta um pouquinho esse retorno aqui para nós. Está parecendo aquele cachorrinho amarrado, libera ele, vai. Deixa eu te falar uma coisa: se você, em nome do Senhor Jesus Cristo, entender quem está dentro do barco, não existe nada que não possa ser resolvido.
Vamos profetizando e você vai dando glória a Deus e Deus vai fazendo. Meu papel é profetizar, o seu é acreditar e o de Deus é realizar. Se ele entrou no barco, as coisas já começaram a mudar. Não quando ele olhou, mas quando ele pisou dentro do barco, você resolveu obedecer e ele resolveu criar. O milagre não acontece quando Jesus chega, o milagre acontece quando Pedro obedece. Afasta do barco, ali já é o primeiro nível de teste. Por que muitas pessoas não estão vivendo algo incrível em Deus? É porque quando você é testado, você coloca uma certa barreira, uma certa resistência, mas ela pode cair essa noite. As pessoas já chegam dentro dos ambientes dizendo o seguinte: vamos lá ver se é tudo isso que falaram, vamos lá para ver se realmente acontece, vamos ver se a estrutura da igreja é essa. Não, irmão, não venha com essa reserva, quebra essa resistência, se coloque numa posição de servo. O que quer dizer o original da palavra servo? Escravo. Eu nunca vi um escravo questionar o seu senhor. Hoje a nossa geração questiona Deus em tudo. Hoje a nossa geração tem fé para dizimar 10 centavos, dizimar R$1, mas quando Deus começa a te abençoar, você começa a olhar para R$1.000 e falar: isso aqui já é muito dinheiro para me entregar na igreja. Você não era nada, você não tinha nada, Deus foi quem fez tudo. Quando eu fico vendo as pessoas resistindo na igreja para fazer determinadas coisas, eu fico olhando, eu disse: meu Deus do céu, cara, a gente chega na igreja quebrado, destruído, fracassado. Deus nos limpa, Deus nos trata, Deus nos sara, Deus investe na nossa vida. E o que Ele espera de nós? Honra. Jesus está dentro do barco não é por uma casa, Ele está ali para tratar algo que está exposto na vida do Pedro. O que ele precisa sarar muitas feridas que estão abertas. Quantas das vezes a cura não acontece porque você não permite o tratamento acontecer? Quantas vezes você já foi traída? Quantas vezes você já fracassou? Quantas vezes você já perdeu? Quantas vezes você foi enganado? Quantas vezes você faliu? Quantas vezes você foi para o fundo do poço? E todas as vezes Deus olhou para você. Em nome do Senhor Jesus Cristo, quebra toda barreira que existe entre você e o sobrenatural. Às vezes você está sentado aqui dentro, não é por um acaso, foi Deus que lhe trouxe aqui. Eu vim aqui por causa de uma revelação. Talvez Deus lhe trouxe aqui para lhe dar uma palavra, não apenas uma simples revelação, mas uma palavra que ativa você para viver algo novo amanhã. Eu tenho certeza que esse alimento que Deus está lhe dando aqui essas 3 noites te dá força para caminhar os dias maus que você ainda tem que enfrentar. Eu não vou dizer para você que Deus vai te arrancar dessa prova hoje. Talvez o que você precisa é ser capacitado e nutrido, porque a prova está intensa. Aí você está atravessando por ela, vai chegar até o final e Deus vai estar segurando na tua mão todos os momentos da sua vida. Vou te contar uma história, não está na Bíblia, mas é uma analogia. E eu me recordo que eu li isso quando eu cheguei na igreja. A analogia falava sobre as pegadas na areia. Um homem compartilhando uma história com Jesus, e ele pergunta a Jesus por quê. Se todas as vezes que eu estive em dificuldade, todas as vezes que eu estava em momentos bons, eu olhava e via as 2 pegadas, mas quando eu cheguei no meu pior momento, o Senhor me abandonou. Eu só via uma pegada na areia. Aí o Senhor diz a ele assim: essas pegadas não eram suas. Essas pegadas eram minhas. Por que era do Senhor? Eu te carregava quando você não conseguia. Veja quantas vezes Deus apareceu na tua vida. Veja quantas vezes Deus proveu. Veja quantos escapes Deus trouxe na tua casa. A maior prova de provisão não é quando você olha e vê uma conta paga, é você se lembrar da pandemia, ver que você está vivo depois de uma guerra biológica que houve na terra. Você está de pé. Teve pessoas aqui que você passou, não foi pelo vale, você passou, foi dentro do vale da sombra da morte, e lá de dentro Deus te levantou. Você está vivo, você tem fôlego nos seus pulmões. Você é um sobrevivente de uma guerra. E detalhe, passou por uma guerra ainda sendo provido pelo general. Todos os dias tinha provisão. Não faltou nada. Deus não deixou faltar nada. Deus cuidou de vocês em cada detalhe. Talvez você chegou aqui hoje nesse culto e está dizendo assim: nossa, mas eu vim aqui hoje para Deus simplesmente abençoar e realizar meus sonhos. E Deus está falando para você: eu já estou dentro do teu barco para resolver.
Eu não sei daqui quanto tempo, se é daqui uma semana, daqui um mês, daqui uma semana, daqui 3 dias, daqui 2 horas, eu não sei, mas eu estou dizendo que o Deus que enviou a resposta, Ele vai te surpreender de um jeito tão sobrenatural. Nós precisamos desacelerar enquanto é tempo, porque nós entramos na igreja já naquela expectativa que vai acontecer dentro de 3 dias, dentro de 4 horas. Irmão, se não acontecer, nós vamos continuar caminhando na direção daquilo que Deus tem. Se Deus não fizer, nós vamos continuar caminhando na direção daquilo que Ele prometeu. E nós não vamos oscilar, nós não vamos duvidar, nós não vamos deixar nada roubar a nossa paz a partir de hoje. A partir de agora, nós declaramos como igreja: você vai deitar e vai dormir o sono do justo. Nada mais vai roubar a paz do teu coração. Não existe crise, não existe dificuldade, não existe problema, não existe dívida, não existe membro de igreja. Nada vai silenciar a paz que Deus colocou dentro do nosso coração. Você vai desfrutar de uma paz tão sobrenatural a partir de hoje. Você vai desfrutar de uma paz, tão grande, que você vai parecer que está dormindo todos os momentos. Você vai dizer assim: poxa, mas eu não sei explicar se isso é realidade ou se isso é um sonho. Então nós vamos fazer a nossa realidade parecer sonhos, e sonhos parecer realidade. Se chama fé. Eu acredito, eu estou convicto, eu estou seguro. Aí Deus vai criando, vai fazendo e vai trabalhando. Essa semana ela tem que terminar debaixo de milagres. Por quê, pastor? Nós estamos debaixo de uma palavra. Esse mês finda, mas todas as portas irão se abrir na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Quem é mãe e pai aqui na igreja, diga amém. Profetiza para o teu filho todos os dias. Declare que seu filho vai chegar onde você nunca chegou. Declare que ele vai passar por portas que você nunca passou. Ah, pastor, mas eu não tenho mais o meu filho porque ele faltou. Tenho meus netos. Declare sobre a vida dos teus netos. Serão flechas lançadas, e quanto mais você puxar, mais longe será lançado. Mais longe, vai chegar é longe, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Só precisamos acreditar. Se Jesus começou a obra, Ele pode concluir na nossa vida. Olha, Jesus está dentro do barco de um cara que viveu uma experiência da cura da sogra. Aí quando Jesus está pregando, parece que ele está vibrando, olhando aquilo. E quando Jesus conclui o sermão, a pergunta é: e quando acabou de falar, verso 4, disse a Simão: faz-te ao mar alto e lança as vossas redes para a pesca. Parece que ele tem uma convicção tão grande que o peixe já está lá. Aí o Simão dá uma olhada e fala assim: mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas é sobre a tua palavra, é sobre aquilo que o Senhor me prometeu. Você que estava no culto aqui ontem, eu disse uma palavra, eu falei assim: às vezes nós ficamos perguntando a Deus: será que é da tua vontade eu ser curado? Eu disse: claro que é. Porque está escrito: Ele tomou sobre si as nossas dores, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Tem uma imagem na internet que mostra uma figura que representa Jesus segurando o globo terrestre. Eu imagino mais ou menos essa cena, quando ele pega os problemas e joga sobre ele. Ele já tomou sobre si todas as nossas dores. Não existe nada que ele deixou em segundo plano. Ele pegou todas as nossas dores. Por que você não experimenta parar de pedir as coisas da terra? Por que você não começa a olhar para o céu e falar assim: que a tua vontade se cumpra na minha vida, e que ela seja feita? Meu irmão, eu tenho certeza que o plano de Deus é melhor do que o meu. Eu tenho certeza que o projeto de Deus para a minha vida são maiores do que os meus. Então para de orar fazendo o seu cronograma. Começa a orar dizendo: Deus, que os seus projetos entrem na minha vida a partir de agora. Que esse segundo semestre seja algo assim poderoso, mas que ainda dentro deste primeiro semestre eu comece a ver uma saída aonde ninguém consegue enxergar. Imagina Deus aparecendo para você em todos os cenários. Imagina Deus se manifestando para você todas as horas do seu dia.
Sabe o que eu acho interessante? Escute aqui, eu já estou concluindo. Eu acho interessante porque a analogia de Jesus, no momento do milagre, é Jesus. A Bíblia não descreve qual sermão que ele está pregando, mas eu não tenho dúvida que Jesus está falando sobre fé. Todas as vezes que você for desafiado, não coloque a sua dúvida na frente, coloque fé. Você já declarou bênção hoje sobre a tua vida? Já declarou um novo tempo na tua casa? Já declarou uma nova história sobre a tua família? Não, pastor, ainda não. Então vamos lá. Primeiro, todas as vezes que houver uma resistência, abra a boca e profetize dias melhores. Todas as vezes que houverem portas fechadas, profetize portas abertas. Portas abertas, hein? Todas as vezes que houver falência, profetize que Jeová Jiré vai prover na tua vida. Jesus ensina dizendo que se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode dizer para o monte: sai daqui, ergue-te, se lança acolá, e assim será feito. Jesus ensina a falar com as coisas. Foi Jesus quem disse, quando ele vai buscar um fruto numa figueira, ele não encontra absolutamente nada, aí ele dá uma ordem: nunca mais produza de ti frutos. E a Bíblia diz que aquela figueira seca de alto a baixo. No outro dia os discípulos estão totalmente maravilhados. Foi Jesus quem falou com a tempestade. Ele disse: mar, aquieta-te, vento, cesse. Ele nos ensina a usar uma palavra. Ele ensina a declarar. Você já começa algo debaixo de uma declaração de derrota. Você vai ao médico, o médico abre um diagnóstico, te dá uma sentença, e você simplesmente concorda com aquilo, invalide essa palavra: eu sou curado, porque Jesus tomou sobre si as minhas dores, sobre a sua pisadura eu estou sarado. Vai invalidando a palavra. Começa a invalidar todo o diagnóstico errado. Começa a invalidar toda a sentença de maldição. Começa a invalidar toda a palavra de incredulidade. Começa a invalidar todo espírito territorial que está dominando a tua casa e a tua família. Aí você vai começar a ver os céus começar a se mover na tua vida. Palavras. Pega uma pessoa idosa hoje, olha para ela que não teve sonhos e conversa com ela. Agora pega uma criança que desde pequeno cresceu falando: quando eu crescer eu vou ser médico, quando crescer eu vou ser piloto de avião, quando eu crescer. Irmão, ela nem sabia para que lado ia, mas ela ia declarando a palavra, ela ia declarando a palavra, ela ia profetizando. Palavras são sementes lançadas e elas não caem no esquecimento, ela frutifica. Algumas sementes não são boas, são amargas. Mas toda semente precisa ser o quê? Plantada. Toda semente precisa ser o quê? Plantada. Quem aqui já foi criança? Levante a mão para o céu, por favor. Aí, os que não levantam, nasceu grande. Tá bom, quando você era criança, acredito que você já teve algumas ideias malucas na cabeça, como eu tinha. Um belo dia, eu gosto muito de abacate com açúcar. Eu cortei o abacate para comer o açúcar, eu dei uma olhada naquele caroço. Eu falei: rapaz, esse negócio tem cara que é bom. Eu chamei o dente naquilo. Mas alguém aqui já mordeu o caroço do abacate? Já propositalmente? Aí eu não estou sozinho não, tá vendo? Tem uns aí que não levanta a mão, mas a tua cara te denuncia. Lá em Goiás tem um limão, a gente chama aquele limão de limão galego. É um limão amarelo que tem uma semente, eu não sei como é que chama para cá. Ou semente amarga. Alguém já mastigou aquela semente? É boa ou é ruim? Hã? Horrível. Alguém aqui já chupou laranja e mastigou a semente da laranja? Uva, alguém já mordeu a semente da uva? Se a gente sabe que a semente é tão ruim, por que mastigamos? Alguns de curiosidade, outros por engano. Mas quando você experimenta o doce da fruta, como aquilo é bom. Sim ou não? A pergunta é: a semente foi feita para ser comida ou plantada? Então por que toda vez que tu é abençoado, você come a semente? Aquela semente que você destrói poderia ter gerado uma colheita bem maior do que a primeira. Deus está investindo na tua vida não é porque você é bom, é porque quando Ele olhou teu coração, Ele achou uma verdade aí dentro. E você só chega até onde a sua fidelidade alcança, até onde a sua fidelidade é capaz de te levar.
Marido e mulher, vocês ficarão casados até onde a sua fidelidade permitir. Empresário, você vai ser empresário até onde a sua honra a Deus permitir. Experimente a partir de hoje falar que você não é mais o dono majoritário, agora é Deus o dono dessa empresa. Você vai ver onde você chega. Você não tem noção dos lugares que Deus tem reservado para a tua vida. Mas tudo começa com uma semente. Eu estou falando sobre palavra. José não tinha nada que contar o sonho. Tem uns sonhos que eu tenho que eu não conto para ninguém. Aí José teve a brilhante ideia de reunir todo mundo. Falou, quero te contar um sonho. Qual sonho? Vou liberar a palavra. Eu sonhei que eu estava aqui, aí meu feixe ficou em pé, o feixe de vocês ficou em pé também. Aí foi só que o feixe de vocês se inclinou diante do meu. Foi só liberar a palavra, a oposição começou. A Bíblia diz que houve inveja. Passado-se um tempo depois, agora o sonho é contado em família. Tive outro sonho, aí todo mundo sonhador, conta. E o Jacó calou a boca na hora e ficou só olhando, porque de sonho o Jacó entendia. Ele disse assim, eu sonhei que o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Não precisou nem de um profeta para interpretar. Jacó levantou e falou, como é que é? Quer dizer que teu pai e tua mãe, teus 11 irmãos vão se curvar diante de você? Não sei, só sei que eu sonhei. A palavra que ele liberou ativou o futuro que Deus tinha para a vida dele. A palavra que você libera, ativa, é como gatilho, dispara aquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Só que deixa eu te falar uma coisa, a oposição começou quando ele abriu a primeira vez o seu sonho. Deus não contou para ele qual seria o processo. Deus só mostrou o final de todas as coisas. Parece que Deus pegou, editou e editou assim, falou, opa, isso aqui a gente tira, isso aqui a gente deixa aí. Deus não contou. Se Deus tivesse compartilhado com você o que você passaria, eu te garanto que muita coisa você teria evitado na tua vida. Se Deus tivesse falado para você as lutas que você enfrentaria como pastor, as lutas que você enfrentaria como empresário, as lutas que você enfrentaria como esposa, eu te garanto que você não teria coragem de dar o primeiro passo. Sim ou não? Não é que Deus mentiu, é porque Deus escondeu. Eu aprendi que Deus esconde aquilo que mais vale dentro de vasos de barro. Você tem algo tão poderoso na sua vida que nem você acredita que você carrega. O quê? Uma palavra. Deus escondeu algo tão poderoso, tão poderoso, tão poderoso. A Bíblia diz como eu pensei. Hoje eu estava assistindo um podcast, no podcast uma palavra foi liberada. Qual foi a palavra? No podcast o cara dizia assim, você precisa revoltar com esse problema que você está vivendo, você precisa ter raiva dessa vida miserável que você está enfrentando. Aí o entrevistado para e fala, está na Bíblia. Aí ele fala, não sabia, não está na Bíblia. Aonde? Ele fala, está escrito, e não sedes conformados com esse mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, a fim de que experimenteis a vontade de Deus, que esta é boa, perfeita e agradável. Se revolte porque você está passando um período difícil da sua vida. Se revolte porque você escolheu não crer na palavra que Deus liberou. Todos nós aqui estamos debaixo de uma sentença. Não tem como parar aquilo que Deus abençoou. Balaão tentou, não tem como. Levantou 7 altares, não pode parar aquilo que Deus declarou. Não tem como. Diga para o seu vizinho aí, por favor, fala assim, você está debaixo de uma palavra. Eu tenho uma palavra, tem. Qual a palavra? Vai pescar. Vai obedecer. Seu problema é que você está olhando à volta, está vendo o mundo se destruindo, você está dizendo assim, mas aqui está em crise. Nós estamos em Cristo. Mas Ciclano fechou, Beltrano fechou também. Não, você está debaixo de uma palavra. Nós não nos movemos como todo mundo se move, nós não cremos como todo mundo crê, nós não agimos como todo mundo age, nós somos oposição de todas as coisas, nós temos uma palavra. Você tem uma palavra. O mundo foi criado através de uma palavra. Uma palavra. Haja e ouve, se faça, se fez. O que nós vamos profetizar para essa semana?
Será que não está na hora de você entrar dentro da sua casa hoje, declarando toda sorte de bênção e dizendo: vai me acompanhar por onde quer que eu for? Quem está do teu lado aí, toque nele e fala assim: Deus vai fazer coisas incríveis para Ele ser glorificado na tua vida. Fala: nada pode parar o que Deus vai fazer. O que Deus vai fazer na minha vida, pastor, o que Deus vai fazer não tem condição de parar para a glória de Deus. Deus, Ele primeiro prova o nosso coração para ver aonde está a nossa dependência. Segundo, a maioria das vezes que você for honrado, vai ser nos maiores lugares de queda que você já experimentou na sua vida. Deus, Ele tem a especialidade de nos honrar aonde fomos envergonhados. Imagina Deus voltar com você lá onde você perdeu, lá onde você foi traído, lá onde você foi abandonado, e lá neste lugar Deus colocar teu nome em evidência. Aí alguém, ou talvez Deus honrando teu pai, tua mãe, através da tua história, e falando assim: mas isso aqui não é fulano, filho da Bertina, filho da Florisvalda, filho do Benedito, que era aquele que fazia negócio assim, que era dependente químico, que era alcoólatra, mas ele não é engenheiro, ele não é advogado, ele não é pastor, ele não é promotor, ele é não sei o que. Realmente é ele. A sua história vai honrar o nome dos seus antepassados. O que Deus começou em você não é para simplesmente parar, é para a história daqueles que gemeram, que profetizaram, que declararam. É cumprimento de promessa através de vocês. Eu tenho certeza que um dia a morte vai chegar para todos nós. E quando a morte chegar, o nosso legado vai ecoar. Um dia nós vamos estar velhinhos, sentados em cadeiras, assistindo cultos. Ou nós vamos estar nas nossas casas, em frente à televisão, digo pastores, e nós vamos ver aqueles que nós acreditamos sendo usados de uma forma extraordinária. Nós vamos fazer o que ninguém nunca fez. Nós somos uma geração desbravadora, nós somos uma geração dependente, nós somos uma geração que crê em milagre. Você acredita em milagre? Então, quando Deus resolver te tratar, permita ser usado por Ele. Haverão dias na nossa vida que o tratamento vai doer, vai machucar, mas também vai nos ensinar. Boas notícias já está chegando aqui, ó. Imagine você abrindo seus olhos e vendo tudo que você sonhou um dia virando uma verdade no seu presente. A minha oração é que Deus abra o teu entendimento, abra a tua visão e abra os seus ouvidos para crer, ver e viver o extraordinário que vai acontecer na sua vida. O versículo 6 é a obediência total à palavra e a dependência daquele que deu a palavra. A obediência fez com que as redes se encheram, de maneira que quase se rompia. O milagre sempre vai ser exagerado. O milagre sempre vai ser maior do que a tua visão. O milagre sempre vai ser maior do que a tua condição. Teve alguém aqui que teve o prazer de construir tua casa, desde o início até o final, aqui, ali? Vou falar com o senhor. Imagina o senhor construindo a tua casa e o senhor tinha uma quantia de 500 mil reais para construir a casa. Aí o senhor começa a construção da casa e no meio do caminho o dinheiro acaba. Só que o projeto não pode parar. E mesmo assim o senhor executa a obra completa e termina. Mesmo sem ter o dinheiro, mas vai até o final. Quando alguém entra na casa e olha para a casa e fala assim: nossa, que casa linda, como você conseguiu? Foi Deus. Se você faz tudo com a força do seu braço e com a condição que você tem, Deus não vai ser glorificado. Sabe o que eu aprendi? Eu posso fazer aquilo que eu consigo. O que eu não posso é a especialidade de um Deus sobrenatural. Se você deu o primeiro passo, Deus vai colocar o chão debaixo dos seus pés. Então dá o primeiro passo. Dê o primeiro passo. Embora os seus olhos não estejam vendo, dê o primeiro passo. Escute, em João, no capítulo 21, no versículo 25. Há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez,
e se cada uma das quais fossem escritas, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevesse. E termina selando dizendo amém. O nosso Deus é especialista em fazer maravilhas. O nosso Deus nos leva a lugares tão profundos que nem mesmo nós conseguimos ver. Qual é a visão do profeta? O profeta diz que começa a mergulhar em um rio, e esse rio ele tem profundidades sobrenaturais, da maneira que ele se move. As águas dão nos artelhos, depois as águas dão no meio da canela, e da proporção que ele vai entrando, adentrando, vai experimentando um novo nível. Lembra quando você chegou na igreja? Você ficou olhando de canto, observando, encostado. Aí o pastor, vamos ter batismo. Aí você ficou olhando, pensando, mas para que tomar banho na igreja, né? Mas você foi entrando. A palavra era liberada e você entrava. Viu uma campanha, você mergulhava. Viu um jejum, você se lançava. Da proporção que você ia, as águas começou a lhe cobrir, de maneira que você desaparece. A palavra. Uma palavra. Toda pessoa que tem uma palavra vive o extraordinário. Aquele diácono lá atrás que está de pé do lado de uma coluna, como é que tu chama? Dá um passo para cá, Magno, para sair da direção da luz. Vem, tá com família, Magno? Pega a tua família toda que está contigo e vem para o meio do corredor aqui. Vem pelo meio do corredor. Família do Magno, vai lá. A senhora é a esposa dele? Para aí, Magno. Vai lá perto. Uma palavra, Magno. Uma palavra. Uma palavra. Uma palavra. Segura a mão vocês dois. Eu profetizei aqui no primeiro dia, com a mulher que estava nessa direção aqui, sobre a história do marido dela. Sobre a história do marido dela. E eu termino profetizando e eu selo a palavra falando sobre panificadora, sobre padaria, e eu estou profetizando nessa direção. Já foi em São Paulo alguma vez? Lá em São Paulo existem umas panificadoras gigantes. Existem panificadoras que funcionam 24 horas. E existe alguém lá atrás trabalhando de uma forma intensa para que tudo lá dentro gire perfeitamente. Eu estou te vendo vestido de padeiro na minha frente. Eu estou vendo algo trabalhando de uma forma acelerada. Levanta a mão dele aí, mulher de Deus. Aonde o Mauro não chegou, aonde o Marcos não chegou, aonde o Marcelo não chegou, aonde a dona Zilda não chegou, Deus pode acelerar hoje os seus passos e te fazer chegar. Eu estou liberando uma palavra sobre a tua vida que não cai por terra. Tanto a família Carvalho quanto a família Santana vive um tempo de Deus na tua história a partir de agora. Nós dizemos muito que Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Graças a Deus que alguém pega na tua mão quando você está fraco. Graças a Deus que alguém te motiva quando você pensa em desanimar. Os seus projetos poderão ser todos assinados se Deus for o Senhor de todas as coisas. Deus pode te levar aos lugares tão altos que você nunca nem mesmo imaginou em sonho chegar. Só passa pelas portas que Deus vai abrir na tua frente. Eu vou te convidar para dar mais 4 passos para frente. Dá 4 passos para frente. Junto com ela. Para. Esses últimos 4 meses foi só Deus nas finanças. Esses últimos 4 meses foi só Deus nas guerras. Mas não terminou. Ainda falta 3 dias.
os 3 dias, dentro desses 3 dias, eu vejo a roda girando de um jeito sobrenatural. Nada pode resistir àquilo que Deus já liberou. Passa pela porta que muda a história da tua vida. Passa pela porta que exalta vocês. Não deixa ele, mulher. Tem que ser a senhora. Começa a olhar a nova realidade que a senhora quer viver. Começa a escolher a mobília. Começa a olhar a casa. Começa a escolher. Não permite a senhora. Porque o sonho tem que ser cumprido através da senhora. E ele vai do lado para ele entender que os dois caminhando na mesma direção é resultado de vitória, diz o Senhor. Eu vou convidar vocês dois aqui diante do altar, porque o pastor Anderson vai ungir vocês para o melhor tempo da história de vocês a partir de agora. Vem junto. Vocês hoje estão crentes, hein? Diga assim: essa noite vai terminar, mas o meu coração continua firme nas promessas. Espera com paciência. Descanse em Deus. Confiar é depender. Tem dias que você vai ter que simplesmente pular de cabeça sem saber onde vai dar. Vai. Imagina você, o Simão, dentro do barco, olhando, falando assim: poxa, ele entende de milagre. Eu entendo de pesca. Ele sabe curar os doentes. Eu sei aonde está o peixe. E Jesus parecendo aquele meme, olhando para ele, falando: sabe de nada, inocente. Você aprendeu a pescar, eu estava presente na criação de todas as coisas. Eu sou o verbo, palavra. Lança a rede. Ah, mas a noite foi complicada. Lança a rede. E se não vier nada, lança de novo. E se não acontecer, vai de novo. Uma música de uma moça africana, acho que é Naí, que chama o nome dela, Naí. Ela dizia: eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. Vai lançando a rede. Por mais que você não esteja vendo, mas cada atitude te aproxima mais de algo novo que você vai viver na sua vida. Lança a rede. Você não perde por tentar. Você não perde por confiar. Você não perde por depender. Essa noite eu quero terminar te falando uma coisa. Ele te levou exatamente para o mesmo lugar de onde você nunca deveria ter saído. Você só precisava que ele estivesse dentro do teu barco. Te levou, agora lança. Lança. Pode estar tudo dizendo que não, lança. Pode estar tudo contrário, lança. Vai. Aí alguém lá na frente vai olhar e vai dizer assim: rapaz, esse cara teve sorte. Ah, mas foi muito fácil. Todas as vezes que tudo se fechou, eu olhava para um lado e para o outro e dizia: e agora? Mas algo lá dentro falava: continua. Vai. Insiste. Vai acontecer. Vai acontecer. Eu não sei até onde você já chegou em Deus. Você tem uma palavra que te leva mais longe, que te leva mais fundo. Ah, se a gente pudesse ver, né?
Se a gente pudesse enxergar o final de todas as coisas. Eu, quando criança, eu assisti um filme chamado Caverna do Dragão. E eu assisti esses 2 dias agora o final da Caverna do Dragão. Alguém conseguiu ver? Não? O mestre dos magos que era o maligno. E o vingador era o bonzinho da história. Ah, pastor, não brinca. Caverna do Dragão tinha um momento que os portais se abriam e eles viam o passado deles. E o sonho deles era acessar coisas novas, entrar em lugares novos. Que pena que a gente não pode ver o final de todas as coisas. Mas eu descobri uma palavra e eu quero concluir com ela aqui essa noite. Jó, capítulo de número 42. Jó, capítulo de número 42. Hoje a minha cabeça explodiu na hora que eu estava lendo a Bíblia, quando eu li isso aqui hoje. Versículo de número 2. Eu bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos poderão ser impedidos. Olha o versículo 4. Escuta-me, pois, e eu falarei, e te perguntarei, e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos, eu ouvi, mas agora te veem os meus olhos. As promessas vão se materializar. Quando ele fala, eu vejo, ele está ensinando, vai materializar. A verdade que você precisa, ela vai materializar. Deus vai materializar aquilo que é impossível. Por mais que você, irmão, seja ousado no que eu vou te falar agora, em nome de Jesus, já comece a se ver como você gostaria de se tornar. Se veja. Hoje vocês têm um espaço com um bom número de pessoas, mas pastor, antes não se conforme, veja essa igreja como a maior igreja do estado, não só em prédio, mas em números. Não veja, hoje eu tenho, qual é o carro dos sonhos? O seu carro dos sonhos. Carro, essa é uma moto, né? Lamborghini. Lamborghini, tá bom. Lamborghini? Tá bom. Por mais que hoje você não tenha uma Lamborghini, se veja dentro de uma. A fé cria. A fé cria. Não sei se essa mulher é viva ou já morreu, Maria Elizabeth. Não sei se é viva ou se já morreu, Maria Elizabeth. 3 vezes eu convido, 1, 2 e pela 3ª e última vez. Viva ou morta? Eu estou escutando. Enquanto eu falo, eu escuto o barulho de carnaval pelas ruas do Nordeste. E o Espírito de Deus me leva para dentro do Pernambuco em visão. O Espírito de Deus me leva para dentro de uma cidade por nome de Olinda, dentro do Pernambuco agora. Existem coisas e coisas e coisas que precisam ser solucionadas no mundo espiritual. Uma palavra. Às vezes uma palavra declarada, ela tem um poder destruidor, assim como uma palavra de bênção tem um poder de bênção na vida de pessoas. Escute o que eu estou lhe dizendo. O meu Deus vai passear por toda a família Gomes nesse momento. Toda família Gomes nesse momento. Mas ele passeia de um jeito tão sobrenatural, porque precisa
cancelar algumas sentenças sobre os homens. E se as sentenças não forem canceladas, os homens, da maneira que sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai. Alguém da tua família já passou por dentro do Pernambuco alguma vez? Já passou por Pernambuco alguma vez? Família grande. E o bom é que ele fala família grande. E os homens estão por onde? Por cima ou por baixo? Na hora que sobe, cai. Sobe, cai. Agora fecha a mão. Você sobe e se mantém. Você sobe e fica. E ninguém consegue te derrubar. Ato de bravura da promoção. Ato de bravura da promoção. Deus está dentro da segurança pública desse estado por tua causa. Deus vai mexer no estado por tua causa. Eu vejo promoção sobre a tua vida. Eu vejo honra sobre a tua vida. Eu vejo exaltação sobre a tua vida. Passa pela porta que Deus acabou de abrir para você passar e ninguém te resiste. Passa. Percebeu que na tua vida tudo é mais difícil? Percebeu que tudo que você projeta tem que ser no peito, na raça e na coragem? Existe uma resistência, você vai quebrando, para você chegar até onde chegou. Não foi por um acaso, foi Deus. A mão de Deus te fez ir. Agora a mão de Deus te faz chegar. A mão de Deus te mantém. E nada e nem ninguém pode te prejudicar. Pode ter certeza que os lugares maiores estão lhe aguardando. Nunca chegou, nunca imaginou aonde Deus está te colocando essa noite, diz a boca de Deus. Bata a palma para Jesus aí, vai. Deixa eu encerrar. Me ouça. Aqui dentro dessa igreja tem 4 mulheres. 4 mulheres. Eu vejo Deus entrando nas emoções de mulheres da sua família. Existe. Não, irmão, não é dinheiro, não é alma. Você pode dar glória a Deus para Jesus. Você pode aplaudir a Deus aí. Ele é fiel para cumprir tudo que nos prometeu. E o pastor Robson, eu falo com ele o seguinte: se você não for na igreja não batizar ninguém, você nunca mais volta. Porque o que nos move aqui são almas. E o que Deus prometeu, Ele está cumprindo na vida do Hugo. O que Deus prometeu? Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ei, a ressurreição e a vida. Ele prometeu vida eterna e Hugo vai selar isso hoje. Estenda a tua mão para cá agora, Pai. Nós entregamos a vida do Hugo em tuas mãos essa noite. Deus, o teu filho tomou a melhor decisão da vida dele, mostrando que para salvação não tem tempo, a hora é agora, o momento é esse. Ele disse: eu me batizo, é agora. Pai, escreva o nome do Hugo no livro da vida, mas hoje ele se torna um filho do Senhor. Hugo, eu como teu pastor a partir de hoje te batizo em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Glória a Deus! Você pode aplaudir o Senhor. Ele é fiel para cumprir tudo que me prometeu, tudo que me prometeu. Você pode declarar isso, diga: é meu. Ele é fiel para cumprir tudo que me prometeu, tudo que me prometeu. Tem mais alguém que não é batizado e quer se batizar? A porta da salvação ainda está aberta. Amanhã a gente não sabe. Amanhã a gente sabe. Talvez Deus está dando esse tempo para você hoje. Deus está dizendo: a porta está aberta. Chegou o teu momento, chegou a tua... Pergunta de novo para quem está no seu voz assim: você quer nascer de novo? Pergunta assim: você quer nascer de novo? Pastor, eu quero, vem correndo. Eu não sei como eu vou embora, eu ponho você mulher dentro do meu carro e te levo. Mas se Jesus está voltando, você não pode perder tempo.
Se Jesus não voltar, estaremos aqui quinta. Se ele voltar, todo mundo acha aqui que já está salvo, né? Está caminhando para lá, já é batizado então. Quem faltava era o Hugo, e o Hugo já está batizado para a glória de Deus. Agora ele vai permanecer nas nossas células. Estenda a tua mão em direção à tua casa, que é para lá que você vai agora. Deus, quando este homem, essa mulher entrar dentro de casa agora, que o teu milagre entre com ele, que a provisão entre com ele, que a resposta entre com ele, nos leva em paz, nos guarda, nos proteja e nos traga quinta-feira, abrindo a porta sobre a nossa vida. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,